Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao dia 5 da nossa jornada. E hoje nós vamos falar de um arcano que eu amo muito, que é um arcano que me acompanha, acho que desde que eu nasci, esse arcano. Eu sinto ele muito forte dentro de mim, esse arquétipo, porque vocês vão entender, eu vou falar dele. É o Hierofante. No tarô de Marsella, ele é o Papa, mas nos tarôs mais modernos, Hierofante. É o arcano número 5. Começa pelo 5 já. O 1 fala de individualidade, o 2 de polaridade, o 3 de frutificação, o 4 de ordem e o 5, ele é o rebelde do tarô, da numerologia, né? O 5 ele vem falar que algo estava em ordem na caixinha, né? O imperador colocou tudo em ordem, né? Ele é o progresso. O 5, ele é a estrela de 5 pontas. A estrela para cima, nós vamos chegar na estrela para baixo. Então, o 5, ele tipo assim, tudo que estava quadrado, abriu as pontas, porque a gente não pode estancar, né? Estagnar na vida. Então, o 5, ele representa essa expansão forçada, né? É uma situação, um momento na vida que a gente precisa sair da caixa. E geralmente esses momentos acabam machucando a gente, quando a gente não consegue entender. Bom, o 5, o Hierofante, o arcano 5, ele fala do princípio da transcendência espiritual. Ele é o mestre interior em cada um de nós. É o revelador do sagrado que habita em cada um de nós. A nossa essência divina, na verdade. Aquela parte dentro de nós que nos conecta com essa essência, com o nosso eu divino. Ele nos ajuda a reencontrar nossa divindade interna. Ele é o nosso guia interno. A entrar em ressonância com essa centelha divina, né? E a desfazer os feitiços que as crenças limitantes fizeram com nossa mente, né? A vida inteira. Então, não tem como eu falar desse arcano sem falar um pouco das religiões, tá? Eu peço licença, né? Desculpa para todo mundo que é religioso aqui, mas eu preciso falar, né? Não tem como eu falar desse arcano sem falar um pouquinho das religiões, mas eu vou falar de forma bem sucinta. Me conterei. Bom, as religiões, principalmente as judaico-cristãs, né, que tem esse berço aí, elas fizeram de tudo para acabar com a ideia de que somos seres divinos, né? Jesus falou isso nos seus ensinamentos: vós sois deuses. Mas tem todo um processo, né? Tem muita coisa lá para a gente entender também. E a religião, ela fez de tudo para acabar com isso, para falar que não, que nós somos pecadores, que a gente é não sei o que lá, né? Só diminuindo a gente. Bom, eles colocaram Deus fora da gente, né? Eles falavam que o céu era inacessível para os pecadores, né? Para a grande maioria. Eu lembro quando eu ia na igreja, que eu fui religiosa, né? Por 18 anos eu fui evangélica. Cresci assim na igreja católica, na minha adolescência eu fui kardecista e depois eu fui para a igreja evangélica com 18 anos. Lá eu fiquei até meus 36. Então eu conheço bem. Mas eu tenho gratidão também, né? Por tudo que eu aprendi, né? O que eu aprendi e o que eu desaprendi e o que eu tive que me trabalhar. Mas enfim, a minha origem religiosa veio da religião. A minha origem da espiritualidade. Então eu tenho gratidão. Hoje eu tenho gratidão, mas eu já fui muito, me rebelei muito contra a religião porque eu fiquei com raiva, mas hoje eu entendi que eu precisei passar por isso. Então, a religião, eu lembro que eles falavam, né, o pecado afastou o homem de Deus. Nada afasta o homem de Deus. Daí vem Paulo lá no Novo Testamento e fala isso. Tem uma confusão, né? Eles falam, eles desfalam, mas enfim. Então, a religião, ela fez isso por quê? Porque daí apenas ela e os sacerdotes, né? Padre, pastor, enfim, tinham esse poder de nos religar a Deus, né? A palavra religião já significa religar, de religar, vem de religar. Ou seja, eles se denominaram os donos da verdade absoluta, de tudo que existe, né? Os condutores do homem ao céu, tem que passar pelo sacerdote, tem que ter o perdão, tem que não sei o que lá. Nos atribuíram culpas e mais culpas por conta de pecados, né? Que eles criaram, muitas coisas, né? O que é um pecado? É errar o alvo. O pecado, e eles misturaram o pecado com moral e virou uma salada. Mas, enfim. Então, eles convenceram a humanidade que se não fosse a igreja, a religião,
a gente estaria condenado ao inferno, né? Porque é ela que possui as chaves dos céus. Eu vou mostrar aqui depois na carta do Hierofante. Então, basicamente, a religião ela criou um Deus e um diabo com características humanas, né? Um Deus bom, né? Bom, não sei o quê, e o diabo ruim, sabe essa coisa, né? Enfim, que ficam disputando a nossa alma. Olha que coisa, ai, juvenil, gente. Vocês me desculpam, mas, né? Eu vou falar da importância também da religião. E a religião, ela estabeleceu normas, doutrinas, dogmas, pecados, culpas e por aí vai, porque é um mecanismo de domínio também, né? Agora eu vou falar assim, a minha opinião hoje, o que eu vejo das religiões. A religião, como tudo que existe, ela é necessária também, né? Tudo é luz. A religião, na parte, por exemplo, social, elas fazem muitas coisas para o social. Inclusive, a minha profissão, minha primeira formação, que é assistente social, e a da Márcia também está aqui no grupo, tem a base lá na Igreja Católica. Então, ela tem esse lado bom, luminoso também. E tem pessoas que a gente vê, né, que muda de vida por conta de religião. É que a religião, ela é assim, ela é o quadrado, né? Ela tem muito a ver com o imperador também, com regras, com dogmas. E para a gente, às vezes, expandir, a gente tem que, né? A religião é como se fosse um jardim de infância. Você vai aprender o beabá, né? Você vai se aprender muitas coisas boas. Tem muitas coisas boas que eu aprendi na religião. Não estou falando mal, assim, do prato que eu comi. Eu só estou falando que, né, a gente vai atingindo uma certa clareza de algumas coisas, então não tem como a gente não falar. E a religião, ela quer manter as pessoas ali, naquele quadradinho, né, dela, porque daí ela tem um controle, né, até politicamente falando, né, porque a gente sabe que a religião e a política caminham juntas. Então, é mais fácil você manter as pessoas ali, no rebanho, pensando daquele jeito, né? A religião trabalha com medo, põe medo daquilo, mas enfim, isso é um questionamento também que eu estou levantando, que ninguém é obrigado, né? Só para vocês questionarem, que faz parte desse arcano aqui, inclusive. Então, esse arcano, ele é o arquétipo do mestre, né? Ele tem relação com Quiron na mitologia, que foi o que ensinava os jovens heróis. Ele era o professor, o mestre. E Quiron tem relação com o signo de Sagitário. Apesar desta carta, ela é atribuída ao signo de Touro, né? Que fala dessa paciência, dessa amorosidade, dessa calma, né? Do taurino, desse amor. Mas ela tem muito também de Sagitário. Eu vejo que muito o Sagitário, né? Que é o signo dos professores, dos filósofos, dos questionadores. Bom, o arquétipo do mestre, alguém que vive esse arquétipo, o que é alguém? É uma pessoa que é iniciada na espiritualidade e tem a capacidade de iniciar outras pessoas. É um mestre que nos ajuda a nos vermos e nos conhecermos, e assim encontrar o verdadeiro sentido da vida e atingir a nossa plenitude interior. As características luminosas desse arquétipo: maestria, disciplina, autodomínio, firmeza, integridade de caráter, confiança no fluxo da vida. Ele é acolhedor, é alguém equilibrado também. Ele é receptivo para o aprendizado e ativo para o ensino. Ele recebe do alto e ele compartilha. Do alto que eu falo é uma maneira, né? Do alto, que está aqui dentro da gente. Mas ele tem essa conexão e ele transmite. Ele ensina o que ele aprende, né? E o mestre também é alguém que já pensa fora da caixa, que tem essa rebeldia dentro dele. Não tem como viver esse arquétipo se não tiver essa rebeldia. Ele enxerga coisas que outras pessoas não conseguem ver com tanta facilidade. Por quê? Porque ele é um buscador. O mestre é aquele que busca. Por isso que eu falei que eu vivi muito esse arquétipo, porque desde que eu nasci, eu me vejo assim, eu sou uma buscadora desde criança. Eu lembro que a minha família, né, a gente era católica, mas não era, né? Foi batizada, tudo. Eu ia na igreja sozinha, às vezes. Eu levava minha irmã mais nova. Eu tinha 9, 10 anos, eu ia para a igreja sozinha. Eu tinha essa sede, sabe, da espiritualidade. Aí na minha adolescência eu fui kardecista, buscava, né? Ia fazer curso de anjo, não tinha internet, né? Ia buscar livro espírita ou Bíblia, eu tinha muita atração por esse tipo de conteúdo. O que estava oculto, o misterioso, sabe? Eu sempre tive isso comigo. Aí com 18 anos eu fui para a igreja evangélica, fiquei lá até meus 36. Eu sempre tive muito essa sede de conhecer, sabe? E querendo ou não, todos vocês que estão aqui, vocês têm esse arquétipo também.
Vocês são buscadores. E talvez alguns vão falar assim, não sou não, mas vocês são, porque vocês estão aqui numa jornada. Quantas pessoas não estão, por exemplo? Vocês estão se conhecendo, né? Pagando esse preço, porque não é fácil. Você tá aqui 15, 20 minutos por dia, né? A Imperatriz esses dias passou. Você tá se dispondo a se analisar. Então, vocês são buscadores também, tá? Bem-vindos ao time. Bom, quem vive esse arquétipo, o mestre, na verdade, ele é um rebelde. Ele é um rebelde. Eu amo ser uma rebelde. Amo, amo. A rebeldia eu acho que é algo que, lógico, né? A rebeldia com causa. A rebeldia, na verdade, é alguém que se rebela contra o que foi imposto. Alguém crítico. Não, aquela rebeldia de ficar xingando as pessoas, isso já é falta de educação. Eu já fui assim também, tá? Então, o mestre, ele é alguém rebelde, alguém que se rebela contra o que foi imposto, né? Um questionador crítico, alguém que tem... Ai, meu gato. Alguém que critica, sabe? O sistema, que questiona o status quo das coisas, fala assim, nossa, é isso mesmo? Por quê, né? Alguém que enxerga, vai fazer o quê? Bom, eu poderia falar horas desse arcano, porque é muito... Eu gosto muito desse arcano. A sombra desse arcano. Fanatismo, dogmatismo, cegueira espiritual também. Sabe aquela coisa assim, ó? Vivi muito esse arcano na sombra, vocês não têm noção. Muito esse arquétipo na sombra. A dona da verdade, a que sabe tudo, a que quer da ordem, a moralista, que é uma das sombras desse arquétipo também. Ó, dono da verdade, falso moralista, egocêntrico, né? O Papa, essa carta, ele chama, eu falei, o Hierofante ou o Papa. É alguém que se acha o dono da verdade acima do bem e do mal. Tipo assim, eu sou o santo, vocês não. Intolerante, ele também é alguém que manipula quando ele tá na sombra, né? Ele tem esse dom de ensinar, então ele usa esse dom para puxar a sardinha para ele. A gente vê muito hoje, gente, principalmente em igreja evangélica, né? Se tiver alguém evangélico, me desculpa, mas não tem como a gente não falar isso. Tem muita gente que vive esse arquétipo no negativo. São pessoas que, se fosse para a luz, no sentido assim, sabe? A gente pode ensinar o que a gente acredita, porque cada um acredita numa coisa e a gente vai transmitir, mas não manipular, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, questionem tudo que eu falar aqui, tá? Tô falando uma verdade que para mim hoje é minha verdade, que eu busquei, né? Eu demorei anos para construir essa verdade, mas questionem tudo. Pode ser que vocês falem, é verdade, né? O que a Luciana tá falando tem razão. Outros vão falar assim, isso aí não faz sentido para mim. E tá tudo certo. Isso é o aprendizado, assim, a evolução. É a gente começar a perceber. Não, peraí. O fulano falou isso pra mim? Não acredito nisso. Ou também não ser aquela pessoa que não acredita em nada também, sabe? Enfim, é um trabalhar aí. Mas sempre se questionem, sejam donos de si. A gente aprendeu isso com o imperador ontem também, com a imperatriz e com o imperador. Outra sombra, gente, desse arcano... Sabe aquela pessoa que se reprime tanto, né? Porque de tanto escutar que é pecado, que não pode, que é impuro, que vai para o inferno, é alguém que vai se reprimindo, vai contendo os impulsos, contendo o desejo. A hora que explode, é aquela pessoa que a gente vê tantos líderes religiosos que são tão santos, né? Que falam contra isso, contra um grupo de pessoas. Daqui a pouco, sabe aqueles enrustidos que pregam contra isso? Daqui a pouco a pessoa tá, sei lá, na pedofilia, sabe, na perversidade. São pessoas assim, porque de tanto reprimir, gente, o Jung que falava, tudo que a gente nega, não submete. Então eu vou negando, vou enfiando na gaveta lá da sombra, vou enfiando. Uma hora essa gaveta vai explodir, aí vai voar cacareco por tudo quanto é lado. Então, as questões sombrias, nossa, elas têm que ser olhadas, né? Por isso que é o autoconhecimento é importantíssimo. Olhar para essas questões, tá? Eu vou falar aqui agora um pouquinho disso. O principal ensinamento desse arcano: conecte-se com o seu mestre interior. Busque esse mestre dentro de você. E pare de engolir, né, as doutrinas alheias, os dogmas, e desenvolva um espírito reflexivo e crítico. É o que eu acabei de falar. Questione, inclusive o que eu estou falando aqui, né? Questione e reveja suas crenças. Não acredite em tudo que lhe dizem. Seja alguém que pensa
fora da caixa, literalmente. O 5 é alguém que pensa fora da caixa. Estourou a caixa, quebrou a caixa, eu tenho que pensar agora por mim mesmo. É um caminho da evolução. Então, a frase assim do mestre, essa frase, eu amo essa frase, eu vou tatuá-la ainda. É conhece-te a ti mesmo. É a frase que ficava no oráculo de Delfos, né? Que é um oráculo que era dedicado ao deus Apolo, que inclusive foi o mestre do Quiron, o deus Apolo. Então tá tudo conectado, né? Então, gente, é isso. Deixa eu mostrar para vocês o Hierofante. O nome inicial desse arcano era o Papa, né? E depois foi, depende do tarô, hoje é Hierofante, o tarô de Marsella. E é o primeiro arcano que aparece outras pessoas na jogada, tá vendo? Agora começa outra fase aí do tarô. Ó, tarô mitológico, Quiron, o mestre, metade homem, metade animal, essa conexão com os instintos e a conexão com o que vem do alto, né? O arqueiro, ele tá sempre apontando para a estrela, para Quiron. Quiron ou Órion, a estrela, eu não lembro. Mas ele é alguém que tá sempre olhando para o alto, mas ele também tá aqui na Terra, né? É como no céu, assim na Terra. E o Hierofante, o Papa aqui no tarô de Marsella, as chaves que eu falei aqui. Ele tem as chaves para esse mundo, né? Eu ia falar alguma coisa desse arcano, mas depois se eu lembrar eu falo. Bom, um filme, gente, que fala muito desse arcano, desse arquétipo, eu não assisti esse filme, mas eu já tenho um grupo que eu participo, eles falaram muito desse filme, é antigo já, é Sociedade dos Poetas Mortos. Acho que é com o Robin Williams, eu não lembro, eu acho que é isso o nome dele. É um filme que ganhou vários Oscars, que fala a história de um professor, que ele ajudava os alunos a enxergar fora da caixa. Então, né? E tem um outro filme que eu já assisti muitas vezes, é um desenho também, eu amo desenho. É o Kung Fu Panda. E o mestre Shifu, se vocês assistirem, vocês vão lembrar dele. Eu não lembro que animal ele é, mas o mestre Shifu, ele que ensina o panda, né? Então, é sensacional, esse filme é lindo. Eu choro toda vez que eu assisto. E 2 livros que eu recomendo muito, que inclusive esse autor, ele já faleceu há mais de 40 anos. Ele foi um mestre assim para mim no ano de 2022 que eu descobri esse autor, é um filósofo brasileiro que chama Huberto Roden. Inclusive eu já dei de presente esse livro para Márcia, eu acho, Márcia. Eu acho que você tem esse livro aí, ou é outro que eu dei, mas eu acho que eu te dei. Ó, o Sermão da Montanha. Ele vai falar da oração do Pai Nosso. Ele vai falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, Jesus foi alguém que viveu muito forte esse arquétipo do mestre. Então, eu recomendo muito os livros dele, né? Mas o Sermão da Montanha é um livro que virou muitas chavinhas na minha vida. Eu tenho esses 2 livros. E o outro que eu vou falar aqui é o Bhagavad Gita, de Krishna. Só que o Roden, ele traduziu esse livro e ele fez comentários dele. Maravilhoso. Esse livro eu li 3 vezes. Maravilhoso, tá? Eu tenho esses 2 livros, até impresso, mas eu já vou avisar antes. Eu tenho um xodó com os meus livros. Eu não tenho xodó com quase, assim, eu tenho, com as minhas coisas pessoais eu tenho, mas com livro, gente, vocês não têm noção. Eu marco o nome, eu dou a data para devolver, tá? Para vocês, só vou emprestar por causa da jornada, se alguém quiser, tá? Maravilhosos esses livros. O Bhagavad Gita, ele fala dessa jornada interior, é maravilhoso. Super recomendo, tá? Talvez não durante a jornada, porque, né, estão com outras coisas, mas fica a dica aí, é um livro sensacional, 2 livros, tá? Do mesmo, não é do mesmo autor, mas do mesmo tradutor, que do Bhagavad Gita foi traduzido por Roden. Maravilhoso, tá? Bom, a tarefa do feminino de hoje, a 5ª tarefa do feminino, é curtinha, tá? Senão, olha, a hora, gente, não adianta. É que é muita coisa para falar, né? Eu preciso falar certas coisas para vocês. Bom, o que é a tarefa de hoje? Ela vem nos lembrar. O masculino, ele é a meta, como eu já falei. O masculino tem as características da assertividade, objetividade, do foco. Então, o masculino, ele é a meta, o objetivo, o foco lá no final. O masculino quer chegar, né? Como o Quiron lá com a seta, ele quer chegar lá. O feminino, ele é o processo, ele é a jornada, ele é o cada passo na jornada, o desfrutar dessa jornada. Então,
nós podemos focar na meta, aliás, nós devemos focar na meta também. Porque se a gente tiver também só muito no feminino, a gente fica se perdendo com as borboletas do caminho e esquece lá da meta. Então, a gente pode e deve focar na meta, mas desfrutar do processo. Focar na meta, mas olhar para as borboletas e desfrutar, sim. E isso é o feminino, né? Porque o feminino, ele é um grande sim à vida, no aqui e agora como ela é, sem desespero, com calma e confiança ativa. Então, observe o processo das coisas, foque na jornada, porque ela é bela, né? Aproveita cada etapa da jornada, cada passo que você for dando nessa caminhada, porque os maiores ensinamentos estão ocultados nas coisas mais simples. Eu já falei isso aqui também, né? A simplicidade é a mãe da sabedoria, né? Elas caminham juntas. A gente às vezes acha que, eu preciso fazer tal coisa, porque lá sim tem a chave. Não. Às vezes as maiores revelações, estou falando por mim, que eu sou alguém que estou nessa caminhada aí de estudo, de busca, eu tive assim, através de pessoas que eu nem esperava. Sabe aquelas chaves que falam, meu Deus, como eu percebi isso antes? Sabe? Na simplicidade das coisas. Às vezes até com um animal, que você vê um comportamento do animal, sabe? É desfrutar essas coisas, é perceber, é ser o mestre aqui. Olha como que tá conectado. Gente, tá demais. Os arcanos maiores com as tarefas. Então, gente, desfruta a jornada, observa. E outra tarefa aqui de hoje, né, que também tem relação com o mestre interior, se trate com importância, se valorize. Senão você vai só se conectar com pessoas que não te valorizam. A sua alma acaba atraindo situações, né? Atraindo pessoas para você ver, para você conseguir enxergar o quanto você não se valoriza. Então, começa a trabalhar esse trabalho de autovalorização, que a gente viu lá também no encontro. Se valorize. Valorize seu trabalho, valorize o seu tempo, sua sabedoria. Valorize tudo na sua vida. O seu preço, tudo. Comece a se valorizar. Porque você tem muito valor. Todos nós que estamos aqui, não, todas as pessoas têm, todas as pessoas do mundo, tá? E você é uma pessoa, todos que estão aqui já estão mostrando que estão se valorizando porque vocês estão dedicando o seu tempo para se conhecer e aprender coisas que te conectaram que te conectam com a sua essência. Pouquíssimas pessoas estão fazendo isso, pouquíssimas, né? Se você convidar uma pessoa para ir no qualquer evento aí, vixe, lota, convida alguém para vamos conversar sobre autoconhecimento? 2. Vocês viram no encontro, né? Mas tava lá quem era para estar. Eu fiquei feliz até no fim que foi poucas pessoas porque eu gostei. Então, gente, cuide bem do filho, da filha dos seus pais. Ontem a gente fez a reverência para os pais, né? Para o pai e antes de ontem para a mãe. Hoje, faça essa reverência para você também, né? Se cuide, se honre. Você honrando você, se valorizando, de certa forma você está honrando seus pais também, né? Você é fruto deles. Então, só você pode fazer isso por você, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa de novo que ficou um pouquinho grande esse vídeo, mas esse arcano, e olha, eu achei que ia ser mais curto, mas não tem como, tá? Escutem esse mestre interior, que ele tá aí em todos vocês. Essa força incrível, essa energia que faz a gente sair da caixa, a gente despertar, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamem, daqui a pouco eu mando as músicas aí pra vocês. Um beijo!